Bem-vindos ao canal da Revista Encontro. Eu sou a Daniela Costa e o nosso bate-papo de hoje é com a cirurgiã plástica Cíntia Mundim, que vai explicar o que é, para que serve e como funciona o Body Tight, aparelho israelense que chegou ao Brasil em 2021, não é isso? Isso mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre ele, né? Quais são os benefícios que esse aparelho traz, né, para a pele? Olha, o Body Tight é um aparelho inovador, porque ele veio para preencher uma lacuna muito grande dos tratamentos de cirurgia plástica. Então, uma coisa que eu sempre explico para os meus pacientes é que a cirurgia plástica ela é capaz de tratar os excessos de pele, aquela pele que está sobrando, mas ela não modifica a qualidade da pele. Então, a gente ficou muitos anos lidando com essa lacuna de não conseguir resolver cirurgicamente esse problema do excedente de pele. Do excedente de pele a gente consegue, da flacidez residual de pele, porque a qualidade da pele a gente não consegue alterar ela cirurgicamente. Então, o Body Tight é um aparelho que veio para preencher essa lacuna. A proposta do Body Tight é realmente tratar a flacidez de pele. Através da tecnologia dele, ele consegue reduzir e retrair a pele em até 40%. E com isso a gente acaba eliminando uma série de indicações de cirurgia que podem ser trocadas pela passagem do aparelho, ou então esse aparelho pode ser associado a cirurgias, o que dá um excelente resultado também. Então, na verdade, a próxima pergunta seria se ele substitui a cirurgia. Em alguns casos, sim, depende da indicação. Na verdade, por exemplo, para ser mais clara, para esclarecer bastante para vocês, em que situações ele vai substituir a cirurgia? Num caso, por exemplo, de abdominoplastia borderline, o que é borderline? Não é aquela paciente que tem aquela indicação absoluta de cirurgia, que tem aquele abdômen avental. Essa paciente, ela não tem como fugir da cirurgia, mas é aquela paciente que tem uma flacidez moderada e que não gostaria de se submeter a uma cirurgia por causa das cicatrizes. Então, essa paciente, ela vai ser muito bem atendida com o Body Tight, porque o Body Tight vai fazer uma retração da pele dela de 40%. Geralmente, nesses casos, a gente acaba tendo que associar uma lipoaspiração, caso haja gordura numa quantidade moderada abaixo dessa pele. Então, a gente faz a lipoaspiração, aplica o Body Tight, essa pele encolhe, isso falando numa linguagem bem leiga, ela encolhe em até 40% e com isso a gente consegue fazer com que esse abdômen fique mais firme, mais reto, sem a necessidade do corte, sem a necessidade da cirurgia. Então, nesse tipo de situação, onde o nível de flacidez é moderado, onde 50% de retração de pele será suficiente para um bom resultado, o Body Tight sim substitui a cirurgia. Mas em casos onde a flacidez de pele, o excedente de pele, seja muito maior do que 50%, aí realmente a gente não tem outra opção a não ser operar. Isso vale também para o rosto. Entendi. E quantas aplicações são necessárias? Como que funciona para o pessoal entender, né? Tá, o Body Tight é um aparelho que ele tem dois tipos de ponteira. As ponteiras tight, que são ponteiras invasivas, elas vão entrar, uma parte dessa ponteira entra dentro do paciente e vai soltando a energia de dentro para fora, de tal maneira que ele vai encolhendo aquele tecido. De fora para dentro, ele também emite uma energia de tal maneira que ele vai estimulando aquelas células da superfície a produzirem colágeno. Então, essa ponteira que chama tight, ela faz uma retração de pele de 40% e estimula a produção de colágeno. Essa ponteira tight basta ser passada uma vez na vida. O resultado dela é a longo prazo, ela vai fazendo efeito ao longo de um ano. É muito interessante esse tratamento, porque logo no pós-operatório, é claro que você já nota uma melhora, mas essa melhora é gradual e contínua até fazer um ano. Durante um ano, esse aparelho, essa ponteira ainda vai atuando e vai causando um resultado. Agora, em relação à ponteira Morpheus, que é a segunda ponteira que vem para ser utilizada nesse aparelho, né? O Body Tight é uma plataforma onde você troca a ponteira de acordo com o que você quer fazer.
A ponteira Morpheus é uma ponteira que não entra dentro do paciente. Ela é uma ponteira minimamente invasiva. Existe a facial e a corporal. A facial tem 24 agulhas de ouro e a corporal tem 40 agulhas de ouro. Essa agulha vai de fora para dentro, entregando a radiofrequência nas camadas mais profundas da pele. Em algumas situações, você consegue entrar com essa ponteira até a 7 milímetros, então você consegue também destruir células de gordura. Então, a ponteira Morpheus, o maior objetivo dela é melhorar a qualidade da pele e fazer um pequeno decréscimo na quantidade de gordura subjacente àquele tecido. Então, o interessante é que alguns pacientes precisam só da ponteira Tight, outros pacientes precisam só da ponteira Morpheus, mas o resultado super completo mesmo a gente consegue com as duas ponteiras associadas. Porque aí você consegue a retração, o estímulo à produção de colágeno e a destruição das células gordurosas que estão em excesso. E esse procedimento, ele gera algum desconforto ou dor ao paciente? Não no pós, mas ele gera sim, tanto que ele tem que ser feito sob anestesia. Quando a área é muito grande, como abdômen, coxas, a gente precisa ir para o bloco cirúrgico, mesmo porque o plano anatômico onde você introduz esse aparelho é um plano anatômico cirúrgico. Então, esse não é um aparelho para outras especialidades médicas usarem, muito menos para não médicos. Esse é um aparelho de uso restrito dos médicos, ele tem o que a gente chama de Anvisa 3. O Anvisa 3 é uma liberação da Anvisa, que é o nosso órgão regulador, né, dos insumos e produtos e tecnologias que entram no Brasil. O Anvisa 3 prevê que apenas a classe médica pode manipular esse aparelho, porque esse aparelho é um aparelho invasivo, né? Se aquele médico não for um cirurgião, ele pode errar o plano e perfurar uma cavidade, por exemplo, perfurar um órgão, né? Então, ele é um aparelho invasivo. Esse aparelho, quando ele é passado em regiões grandes, ele deve ser feito em bloco cirúrgico, com a devida asepsia e com anestesia. Muitas vezes a gente precisa de anestesia peridural se a área é muito grande, porque ninguém aguenta passar um aparelho que esquenta, né, a 70 graus por dentro da pele, sem estar anestesiado. Além do que, para você passar ele por dentro da pele, você precisa de fazer um descolamento dessa pele. Então, é mais ou menos como um procedimento de lipoaspiração sem lipoaspirar. Você vai entrar com a cânula de lipoaspiração, vai soltar a pele do tecido subjacente, para aí sim você passar esse aparelho. Ou seja, é um procedimento cirúrgico de pequeno porte, por quê? Porque não há sangramento, porque não há ressecção de tecidos, não existe ponto, não deixa cicatrizes, mas é um tratamento que deve ser feito com os devidos cuidados, como se fosse uma cirurgia. Inclusive, eu peço o risco cirúrgico para o paciente que vai para o bloco cirúrgico fazer esse tratamento. Infelizmente, a gente vê que já existem algumas clínicas propondo esse tipo de tratamento mais invasivo em ambientes de clínica, com anestesia local. Eu, particularmente, acho que a segurança sempre deve vir em primeiro lugar e acho que quando a área é grande, a gente sim precisa ir para o hospital e sim precisa do concurso de um anestesista durante o ato, para que esse paciente seja 100% monitorizado e passe por esse procedimento sem sentir dor ou desconforto. E a partir de qual idade o paciente pode ter a indicação de fazer, né, esse procedimento? Na verdade, não existe uma idade inferior ou superior, até existe, eu vou te falar qual. Mas, na verdade, o que determina a necessidade de você utilizar um aparelho desse é o grau de flacidez. Esse grau de flacidez a gente percebe nas mulheres com mais de 35 anos, né? Quando a gente é mais jovem, a nossa pele é muito mais firme. O que está acontecendo é que com o número de pacientes bariátricos que a gente atende, e muitas vezes esses pacientes são jovens, e o paciente bariátrico, ele teve aquela grande distensão de pele, né? Então, muitas vezes ele tem uma grande retração. Nesses casos, a gente acaba tendo que indicar esse aparelho para pacientes mais jovens. Mas, de regra, normalmente, pacientes que lidam com flacidez de pele são aqueles pacientes que têm mais de 35 anos. A idade limite superior para a gente fazer, não que seja proibido, mas que não vai dar tão bons resultados, seria os 70 anos. A partir dos 70 anos, normalmente a pessoa já não tem tanta capacidade de retração de pele, mesmo que estimulada por aparelhos, já não tem tanta capacidade de produção de colágeno, mesmo que estimulada por aparelhos.
Proibido? Não é, pode ser feito. O que a gente tem é que advertir o paciente que realmente ele não vai ter uma resposta tão satisfatória quanto um paciente mais jovem. E a indicação é sempre de um cirurgião plástico para fazer esse tipo de procedimento, só para a pessoa entender a quem ela deve recorrer, né? Sim, sem dúvida nenhuma para a ponteira tight, sim. Porque, como eu te falei, a ponteira tight ela vai num plano cirúrgico da lipoaspiração, quando a gente está falando de corpo. Quando a gente está falando de rosto, ela vai num plano cirúrgico de um facelift, de uma ritidoplastia. Quem domina o plano cirúrgico é o cirurgião, né? Por mais que o médico, vamos supor, um colega dermatologista, seja extremamente competente para estabelecer o melhor plano cirúrgico, quem vai saber esse plano cirúrgico? Quem teve treinamento, né, para acessar de maneira segura um plano anatomicamente de lipoaspiração e de facelift é realmente o cirurgião plástico. Entretanto, a ponteira Morpheus, ela pode ser manipulada sim pelos colegas dermatologistas, porque ela já não é uma ponteira que entra dentro, ela é uma ponteira que vai de fora para dentro, entregando ali a energia através do microagulhamento. Esse tipo de procedimento com a ponteira Morpheus não vejo problema nenhum em ser realizado por dermatologistas, mas a ponteira tight sim, merece que seja um cirurgião plástico a manipular. E a pessoa que está disposta a fazer, o que ela pode esperar, então, de resultado? Ela pode esperar um resultado de uma retração de pele de 40%. Ou seja, eu sempre exemplifico para as minhas pacientes, assim, falando de uma maneira bem coloquial. É como se você pegasse um bife, colocasse ele numa chapa quente e ele vai encolher. É isso que nós vamos fazer com a pele, de dentro para fora, sem a necessidade de cortes. Mas essa retração é de 40%. Por isso que eu te falo, se forem excessos de pele maiores do que 40%, realmente o aparelho não vai entregar o resultado máximo, o melhor resultado dele. Outra indicação que está sendo muito interessante e muito bem explorada é a melhora da qualidade da pele em áreas onde não é legal a gente operar. Então, como, por exemplo, a região glútea, a região acima do joelho, onde há aquela redundância de pele, sabe? Aquele envelhecimento da pele, é uma pele que é de muito difícil tratamento. Como é que você vai tratar essa pele? Você vai cortar? Você vai deixar uma cicatriz feia ali em cima do joelho? Então, esse aparelho, ele veio para preencher essas lacunas, essas regiões onde a cirurgia não as cicatrizes não ficam bem posicionadas, não são regiões que trarão bons resultados através da cirurgia. E na região dos glúteos, das coxas, das pernas e do rosto, inclusive, a ponteira Morpheus está sendo muito explorada para estimular a produção de colágeno, levando a um processo de rejuvenescimento e melhora da qualidade da pele muito importantes. Muito bem. Esse foi o nosso bate-papo com a doutora Cíntia, especialista aí na área, super conhecida, né, doutora Cíntia? Já tem um tempão aí que está... Há quanto tempo já? Olha, eu tenho 25 anos de profissão, são 5 anos de residência, né, que eu posso falar que eu sou especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Tem 20, né, mas que eu sempre trabalhei com cirurgia desde que eu terminei a minha faculdade, eu fiz as residências, né, já atuando na área de cirurgia, então tem 25 anos que eu tô no mercado. Muita experiência, né? E é isso aí, buscar um bom profissional, um profissional experiente é fundamental em qualquer área da saúde, né, doutora Cíntia? Obrigada pela participação, viu? Até o nosso próximo encontro. Obrigada, gente. Um abraço. Tchau.